Vamos tentar, deixa eu ver se eu tenho tempo, vamos tentar concluir nossa mensagem hoje, né? Já tem 3 semanas já que a gente está compartilhando sobre um tema baseado na vida e no ministério do profeta Eliseu. Se você está acompanhando, vamos continuar, vou fazer uma recapitulação breve para você que está vindo a primeira vez, poder se situar, e nós vamos tentar concluir hoje, tá certo? Vamos lá. Nós usamos como base o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2, que fala de uma das experiências, um dos milagres que Deus fez através desse profeta. Com certeza Eliseu foi um dos maiores profetas da história bíblica. Diz assim a palavra, 2 Reis 4, verso 1 e 2, só para você se situar e a gente fazer uma recapitulação, tá bom? Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além ou a não ser uma botija de azeite. Pai, eu quero te agradecer por esses domingos que tivemos aqui compartilhando dessa palavra, e te peço que debaixo da tua graça possamos concluí-la nessa noite, e que a mesma graça que o Senhor tem nos revelado em cada semana, que nessa conclusão, de alguma forma, isso venha superabundar sobre nós, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, e que essa palavra seja a resposta que cada um de nós precisa ouvir e receber do Senhor. Por isso nos abrimos, nos desarmamos e te pedimos, fala conosco. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Um crente para falar um amém aí, irmão? Amém. Graças a Deus. Muito bem. Para a gente só fazer uma recapitulação breve, tá certo? Nós estamos falando então sobre a resiliência de pessoas para alcançar um milagre da parte de Deus. Nós sabemos que todo milagre tem sempre um propósito divino, e mesmo os não explicáveis, porque tem alguns, nós vamos falar até de um hoje, né? Muitos a gente vê que o resultado, que o milagre, que a experiência, ela foi alcançada a partir de uma resposta, ou de uma atitude, de uma ação humana na direção de Deus, na direção do milagre. O primeiro que nós falamos foi justamente o caso dessa mulher, mas eu vou citar aqui os pontos para a gente ganhar tempo, tá certo? A primeira manifestação da resiliência que a gente vê baseado nos milagres que Deus fez através da vida e do ministério do profeta Eliseu foi em resposta ao clamor sincero de uma pessoa. Quanto o clamor de alguém move o coração de Deus. Então são inúmeros os textos bíblicos, os ensinamentos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento, ensinando o poder do clamor, para que Deus ouça, para que Deus atenda, para que Deus se mova, para que Deus haja. O próprio Senhor Jesus ensinou a importância da insistência, do clamor, de buscar, de pedir, de bater, de insistir, até que uma resposta chegue. E começa então através do clamor de uma mãe. Segunda coisa que nós aprendemos como ato de resiliência é o servir de coração. Pessoas que acabam alcançando milagres sem pedir por milagre. Não sei se você já teve essa experiência, né, de ser agraciado por uma intervenção de Deus e ficar surpreso
por ser algo que você nunca pediu e de repente Deus deu, algo que você nunca pediu e de repente Deus fez. E uma resposta, talvez, que tenha movido Deus para fazer um milagre sem sequer alguém pedir, é que essa pessoa foi encontrada servindo de coração ao Senhor, que é o caso de uma viúva, de uma mulher rica, que servia a Eliseu e ela não esperava nada em troca, e pelo contrário, ela não tinha nenhuma necessidade aparente, apesar dela não ter filho. E já idosa, já com a idade avançada, o marido principalmente, que é o que a Bíblia fala, mas pelo fato dessa mulher ter esse coração de serva, ser prestativa, ser útil, querer abençoar a vida do profeta, em algum momento Deus usa a vida desse profeta e faz um milagre na vida dela, e ela depois, já de ter passado a fase de ser mãe, ela é mãe. O menino morre, o milagre continua, porque Deus ressuscita o menino através do profeta. E a única explicação que a gente encontra para Deus fazer um milagre na vida dessa mulher era justamente o fato de que ela simplesmente servia. Então é um ensinamento para todos nós: sirva, seja útil, seja bênção, seja prestativo, seja envolvido com a obra, seja ajudando pessoas, porque você nunca sabe o que Deus é capaz de fazer em resposta ao seu coração livre, disponível a abençoar outras pessoas. Terceira atitude, são atitudes de obediência. A atitude de obediência, que o texto que nós usamos fala de um jantar, vamos dizer assim, onde alguém coloca uma verdura, um mato dentro de uma sopa, e isso era venenoso, e de repente as pessoas correndo o risco ali de passar mal, e o profeta manda, essa foi a palavra, colocar farinha naquela panela, que o texto diz que havia morte na panela, e a Bíblia diz que em obediência à palavra do profeta, a morte foi tirada, as pessoas foram alimentadas, e o milagre aconteceu. Isso aqui é um ensinamento muito básico para a vida, irmãos. Deus ama a obediência. Deus ama a obediência, é um princípio bíblico, porque talvez seja uma das maiores demonstrações de humildade, seja a obediência. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Seja uma pessoa obediente. Você não precisa entender, você só precisa ser obediente. Você não precisa nem concordar, você só precisa ser obediente. Na sua obediência, obediência aos seus pais, obediência às autoridades, obediência às pessoas que estão acima de você. A obediência de alguma forma chama a atenção de Deus. Quando você menos esperar, é um livramento de morte, é um milagre que te alcança, porque Deus viu em você um coração obediente. Talvez essa tenha sido a grande diferença do rei Davi para o rei Saul. O coração de Davi, mesmo tendo sido um homem cheio de falhas, de fraquezas e pecados, Davi sempre demonstrou um coração obediente. Viu muitos milagres da parte de Deus, e não foi outra coisa senão resposta à sua obediência. Então seja obediente. Quarto, que nós aprendemos como uma atitude de resiliência, é agir sempre baseado na palavra, sempre respaldado pela palavra. Entenda uma coisa: Deus não age fora da Bíblia. Deus não age fora da Bíblia. Se tem algo que Deus é 100% comprometido, é com a palavra dEle. Então, se você tem que tomar uma decisão, se você tem que agir, se você tem que fazer algo na sua vida pessoal, familiar, financeira, emocional, procure um respaldo na palavra para você agir. Não haja de maneira aleatória, não haja de maneira emocional apenas, mas aprenda a ouvir Deus. Porque se Deus falar vá, Deus é responsável em te fazer chegar, Deus é responsável em te fazer vencer. Tem tantas experiências na Bíblia para isso, né? Uma que me vem à memória, quando o Senhor Jesus caminhava por sobre as águas, e os discípulos no barco, e de repente quando Pedro vê Jesus caminhando por sobre as águas, e Pedro fala: "Ô Senhor, eu também quero caminhar sobre as águas", e Jesus fala com ele: "Então vem". E a Bíblia diz que sob a palavra de Jesus, ele também andou sobre as águas. Irmãos, caminhar debaixo de uma palavra de Deus
é a garantia de que no final vai dar certo. Quando eu ajo com a minha cabeça, com o meu achismo, com a minha vontade, com direções humanas, emocionais, que hoje está ficando algo tão comum, crentes tão emotivos, tão emocionais. Eu senti no coração e eu vou, eu não senti no coração, eu não vou. Tem gente que decide vir à igreja até por isso. Eu senti no coração, eu vou na igreja. Eu não estou sentindo de ir para a igreja. Eu estou sentindo de ficar em casa assistindo Fantástico. Deve ser de Deus esse sentimento. Só que não, né? Só que não. Então, pessoas que são tão levadas por sentimentos, por vontades próprias, e depois ficam pensando e questionando por que não vivem milagres, por que não tem experiências com Deus? Porque Deus, Ele não tem compromisso com os meus sentimentos, Deus não tem compromisso com os meus achismos, Deus não tem compromisso com as minhas opiniões, Deus tem compromisso com a palavra dEle. Haja debaixo da palavra, que você vai ver que no final vai dar certo. Pode ser a maior loucura, porque andar sobre as águas é loucura, andar na direção de um mar é loucura, mas se Deus falar, o que tem que acontecer, vai acontecer. Posso ouvir um amém, não? Quinto, me ajuda aí, você que está anotando aí, porque se eu me perder, você me ajuda, certo? Quinto, coisa que nós aprendemos como uma atitude de resiliência, é a humildade de ouvir conselho. Isso aqui é tão importante, né? Baseado na vida de Naamã, o comandante do exército que foi curado de lepra, e ele alcança um milagre, uma cura extraordinária, sobrenatural, simplesmente porque ele foi quebrantado, foi humilde o suficiente para ouvir o conselho de alguém que o amava. Muita gente, irmãos, muita gente atrasa as suas experiências com Deus porque não ouve conselhos. Tem gente patinando no mesmo lugar a vida inteira porque não ouve conselhos. Se acha bom o suficiente para agir, para decidir, né, enfim, para determinar as suas ações, atitudes, respostas na vida. E percebe que nada dá certo, porque tem dificuldade de ouvir conselho. E a Bíblia ensina que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Se você quer viver milagres, às vezes um conselho simples, vá para a célula essa semana, conselho simples, venha para a festa, sexta-feira, é um conselho simples, de alguém que te ama e quer ver você ter uma experiência com Deus. Um conselho simples pode mudar a sua história, um conselho simples pode colocar você no lugar certo e na hora certa. Se você quer viver milagres, aprenda a ouvir conselhos. Os conselhos que vêm da parte de Deus mudam tudo. Posso ouvir outro amém, não? Sexto, pela falta de opção. Foi isso? Eu citei até o texto errado, que o texto é capítulo 7, do verso 3 ao verso 5, que fala da experiência de 3 leprosos que estavam na porta da cidade de Samaria. Samaria estava sitiada por um exército inimigo, e eles pararam e falaram assim: nós não temos opção, se a gente ficar aqui nós vamos morrer de lepra, se a gente entrar na cidade a gente vai morrer de fome, se a gente for até o acampamento do inimigo, o inimigo vai nos matar, nós não temos opção, mas ficar parado não vai ser a nossa decisão. Então, se a gente tem que morrer, pelo menos que a gente morra fazendo alguma coisa. Se a gente tem que morrer, que a gente morra pelo menos arriscando, que a gente morra pelo menos tentando algo, porque a vida não pode ser feita de expectativa, de espectadores, a vida precisa ser feita de respostas práticas. E eles então decidem ir até o arraial do inimigo. Como eles não tinham nada a perder, no final eles ganham, porque o inimigo tinha sido disperso pelo próprio Deus, e eles não só se alimentam, não só matam a fome pessoal, mas eles conseguem matar a fome de toda a cidade de Samaria, porque a resiliência como uma resposta, eu não tenho outra opção a não ser seguir em frente. Às vezes Deus nos coloca em situações assim. Tem gente que murmura, tem gente que paralisa, tem gente que recua, e às vezes tudo que Deus espera de você é que você olhe para frente. Quando você está encurralado, não pense: o diabo, ou Satanás, o inferno está se levantando contra mim. Possivelmente não é isso. Possivelmente é Deus colocando você numa situação onde você só pode olhar para frente. Então, se você se vê numa situação como essa, olhe para frente, né? O que você pensa ser falta de opção é Deus afunilando a sua vida para você não errar. Mas não pare, olhe para frente e caminhe, o milagre está lá na frente, e você só vai saber se você chegar lá. Foi a experiência desses 3
leprosos. Sétimo, capítulo 6, do verso 1 ao 7, fala de uma outra experiência, de um outro milagre, um outro sinal operado por Deus através da vida do profeta Eliseu. Havia naquela época, isso aqui já é um ponto novo, né? Havia naquela época uma escola de profetas. A Bíblia não mostra assim, nenhum desses discípulos de profetas exercendo nenhum ministério relevante. Então a gente não sabe qual foi a relevância dessa escola, aonde chegou, enfim, mas existia essa escola de profetas. E ela aparece algumas vezes, principalmente dentro desse período de ministerial de Elias e Eliseu. E aqui eles chegam até o profeta Eliseu e falam assim: olha, o lugar que nós estamos é pequeno, não está cabendo, gente, nós precisamos de um lugar maior. E nós vamos até o Jordão para poder cortar árvore, cortar troncos, para a gente construir um lugar maior. Vá conosco, nos dê a honra da sua companhia. E a Bíblia diz que Eliseu consentiu e foi com eles. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando você tem um desafio, você tem uma pessoa de Deus do seu lado. Você nunca sabe o que pode acontecer, né? Você nunca sabe o que de inesperado pode acontecer. E quando tem alguém de Deus do seu lado, sempre tem uma solução também inesperada. Quando eles estão lá cortando árvores para poder construir um lugar maior, a Bíblia diz que o ferro do machado de um deles soltou do cabo do machado e caiu no rio. Olha que situação. O cara estava lá cortando árvore com o machado, e o ferro do machado solta do cabo e cai no rio. E um detalhe foi o que esse homem falou, que eu imagino a cena, ele colocando a mão na cabeça, desesperado, porque ele diz assim: meu Senhor, falando para o profeta, o que eu vou fazer? Porque o machado não é meu, o machado é emprestado. E ele fica envergonhado, pensando como que ele vai chegar para o dono do machado e vai falar assim: perdi o machado. Porque na época, nesse período aqui específico, onde muitos países vizinhos faziam guerra e dominavam Israel, uma das coisas que os países vizinhos faziam era pegar todos os ferreiros de Israel e levar como cativo. Para quê? Porque se eu levo os ferreiros cativos para Edom, para Moabe, ou para a terra dos filisteus, ou para onde fosse, Israel não tem como fazer arma. Se os ferreiros não estão na terra, não tem como fazer arma. Então, quando alguém tinha um objeto de ferro, era algo extremamente raro. E eles tinham que viajar quilômetros e quilômetros para afiar aquela ferramenta, porque não tinha mais os ferreiros dentro da nação de Israel, só nos países vizinhos. Eles tinham que ir até os países vizinhos para poder afiar o machado, afiar o arado. Aí, de repente, a pessoa pega, você imagina bem, você pega um carro emprestado para poder fazer algo, aí chega lá, alguém rouba o carro, e o carro é emprestado. Você pegou a bicicleta emprestada para poder fazer algo, roubaram a bicicleta com você. E você, e agora? Que vergonha, como é que eu vou falar para o dono que eu perdi o carro, que eu perdi a bicicleta? Como é que eu vou falar? Que vergonha. E foi justamente a vergonha ou o medo de ser envergonhado que move o coração do profeta e faz com que o profeta faça um milagre. Ele fala: pega um galho de uma árvore ali. Foram lá pegar o galho de uma árvore e ele colocou o galho da árvore em cima do rio, no lugar onde provavelmente o ferro tinha caído. E quando ele coloca o galho, o ferro do machado boiou. Ele pegou o ferro do machado, colocou no cabo e devolveu. Você não vai ser envergonhado.
Você sabe, queridos, que é uma das coisas que eu tenho percebido, que muita gente não vive milagres, porque viver milagres para ele não faz tanta diferença. Mas quando você tem um entendimento que não viveu um milagre, você vai ser envergonhado. Agora preste atenção nisso em muitas áreas da sua vida. Presta atenção. Às vezes você está passando por uma situação financeira, credor batendo na sua porta, conta para pagar e você não paga. Luz vai ser cortada, energia vai ser cortada. De repente o oficial de justiça vai bater na sua porta, vai levar seu carro, porque você não consegue pagar a prestação do carro. É esse. Só que as pessoas, acho que estão tão acostumadas a ver essas coisas acontecendo, que elas não se importam mais. Elas não se importam mais com isso. Isso não incomoda mais. Saber que meu carro foi levado, minha luz foi cortada, minha água foi cortada. Mas quando uma pessoa, irmãos, se sente envergonhada por ter que enfrentar esse tipo de situação, e ela apresenta isso diante de Deus, de alguma forma isso move Deus. Eu acredito, irmãos, que muitos casamentos poderiam ter sido preservados se uma das duas pessoas tivesse vergonha. Vergonha de ser visto como divorciado, como separado. Mas como está tão acostumada, tem tanta gente divorciada, eu só vou ser mais uma, que de repente surgiu uma questão, uma situação de divórcio, ela encarou como normalidade. Fazer o quê? Ele não quer mais, ou ela não quer mais, vida que segue. Mas se ela tivesse olhado isso com vergonha, não, eu não posso viver isso, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva de Deus, eu não posso ser uma pessoa divorciada, porque isso não vai honrar a Deus, porque Deus odeia o divórcio. A vergonha, ou o temor, o receio de passar pela vergonha, moveu o coração do profeta, e o ferro do machado flutuou. Você já pensou que... Nunca pensei, irmãos, que a falta de vergonha fosse um negócio tão sério, né? Mas as pessoas, a nossa sociedade, porque é uma questão de valores. Possivelmente nós tivemos uma pessoa aqui na igreja, muitos anos atrás, que você não podia emprestar nada a ela, que ela pegava e sumia, vendia, dava para os outros, dava para pagar a dívida de um lugar, e depois e ela arrumava uma desculpa, ela saía embolando, a vida dela era toda embolada. No final ela estava devendo um monte de gente, porque ela pegava de um, pagava outro, e andava na igreja, irmãos, com a cara mais lavada, como se fosse a pessoa mais honesta do planeta. Igual o presidente atual, que diz que é o homem mais honesto do Brasil. Então a pessoa chega num nível assim, de falta de caráter, de vergonha, que essas coisas não mexem mais com ela. Numa sociedade onde perdeu essa noção de valores, então as pessoas não têm mais vergonha. Não tem. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com um líder religioso muito famoso no país, que foi pego roubando uma gravata numa loja. Isso virou notícia no mundo. E ele continua sendo um líder proeminente, respeitado, porque as pessoas perderam a vergonha. Elas não têm vergonha de ser chamada, de ser tratada, ou de ser confrontada. Tem vergonha de encarar um filho, mesmo tendo um cobrador batendo na porta. Eu queria chamar a sua atenção, porque talvez essa indiferença à vergonha esteja fazendo Deus ser indiferente à sua necessidade. Porque de alguma forma a vergonha desse moço fez com que o profeta fosse um instrumento de Deus para livrá-lo da vergonha. Não, você não vai ser cobrado, você não vai passar esse vexame, você é um servo de profeta, você não pode passar por isso. Eu vou fazer o ferro flutuar, mas você vai entregar para o dono que você deve. Reveja a forma com que você reage diante
dos desafios, diante das afrontas que às vezes você enfrenta, às vezes dentro da sua própria casa. Muitas vergonhas que muitos servos de Deus passam porque para eles não faz tanta diferença ser envergonhado ou não. Guarda essa palavra. Vamos embora, vamos seguir. Oitavo sinal ou milagre foi em resposta à resiliência do profeta. Aqui já é o próprio profeta demonstrando resiliência para viver, para alcançar algo que para ele era extremamente importante para a vida. Presta atenção, quando Elias ainda era profeta, ainda estava exercendo o ministério, e ele fala para Deus: Senhor, eu não quero mais, me leva. Aí Deus fala para ele: eu não posso te trazer enquanto você não arrumar alguém para substituir você. Então você faz o seguinte, você desce, vai lá e unge Eliseu para ser profeta no seu lugar. E ele desce, Eliseu estava arando a terra, não vou tratar de detalhes, mas ele estava arando a terra, e Elias pega a capa, porque o profeta tinha uma capa, que o identificava como um profeta. Ele pega aquela capa de profeta e lança a capa sobre Eliseu. Quando ele lança, ele fala: você sabe o que foi feito? Eliseu: sei, já entendi. Só deixa eu ir até em casa, despedir dos meus pais e eu vou te seguir. Tudo certo, pode ir lá que eu te espero. Então ele parte dali sabendo da sua chamada, da sua vocação. Ele seria um profeta. E ele não podia ser um profeta qualquer, porque ele estaria substituindo o maior profeta de Israel até então, que era o profeta Elias, o homem que orou e fez cair fogo do céu, o homem que orou e Deus segurou chuva 3 anos e meio e não caiu uma gota de chuva sobre a nação de Israel, porque ele orou. E um homem que levanta a voz e ora, e a chuva vem no mesmo dia. Substituir um profeta nesse nível era uma responsabilidade muito grande. Era uma responsabilidade muito grande. E um dia, esse profeta chega para Eliseu e pergunta: você sabe que eu vou ser tomado, Deus vai me levar, mas você pode me pedir o que você quiser. O que você me pedir, eu te faço. É quando Eliseu faz o pedido mais assim profundo, amplo e sábio que ele podia fazer. Ele pede para Elias o seguinte: Senhor, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. A unção que está sobre a sua vida eu quero dobrada sobre a minha. Na cabeça, o que dá a entender é: como que eu vou te substituir? Como é que eu vou dar continuidade ao seu ministério? Como é que eu vou continuar sendo o profeta, o homem de Deus sobre a nação de Israel, se eu não tiver sobre a minha vida a unção que está sobre a sua? Eu preciso dessa unção, eu preciso dessa autoridade, eu preciso dessa graça de Deus que está sobre você, eu preciso sobre mim. Então eu quero uma porção dobrada disso. Aí Elias fala: se você estiver comigo e me ver quando eu for levado para o céu, vai ser atendido. Agora presta atenção, tinha uma condição: você vai ter que me ver. Quando Deus me arrebatar, você vai ter que ver. Se você ver, você vai receber, mas você tem que ver. Aí começa o desafio da resiliência, porque eles estavam num lugar chamado Gilgal. Qual é o nome do lugar? Gilgal foi o primeiro lugar que a nação de Israel esteve quando atravessou o Jordão para a conquista da terra, conhecido como lugar da aliança, parte do lugar da aliança, que é Gilgal. Ali de Gilgal, Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, fica aqui, porque Deus me mandou até Betel, mas você fica aqui, que eu vou até Betel. Eliseu diz para Elias: então certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Por quê? Porque se eu não estiver com você na hora que Deus te levar, eu vou perder a unção. Então não tem esse negócio de você me deixar aqui em Gilgal e ir para Betel. Você vai para Betel? Eu vou também. Cidade de Betel, o nome Betel significa casa de Deus. Então ele sai do lugar da aliança e vai para a casa de Deus. E ele vai junto. Quando chega lá em Betel,
os servos dos profetas, os alunos lá da escola de profetas, chegam para ele e falam assim: olha, você sabe que Deus vai levar o seu senhor hoje. Aí ele fala: calai-vos, eu sei, fiquem tranquilos, estou por dentro, está tudo dominado. Aí quando chega lá em Betel, novamente Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, fique aqui na casa de Deus, fique aqui em Betel, porque Deus me mandou ir a Jericó. Jericó, cidade das palmeiras, considerada a cidade mais antiga povoada no mundo, também conhecido como um lugar de aroma agradável. É interessante porque a cidade ela tanto é conhecida como lugar de perfume, como é um lugar conhecido como lugar mal cheiroso. Estranho, né? Cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada, e a cidade de Jericó, ela tem assim uma experiência, vou contar mais à frente sobre ela. Enfim, mas chega lá, a palavra é: você fica aqui na casa de Deus, que eu tenho que ir até Jericó. Novamente, Eliseu responde para Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Eu tenho que ver você subindo, senão eu não vou receber a unção, não vou receber a resposta. Aí ele vai. Quando chega em Jericó, a mesma forma, os profetas chegam: olha, você sabe que o seu senhor vai ser tomado. E sei, calai-vos, estou por dentro, fica tranquilo. Chega em Jericó, Elias faz o que tinha que fazer e fala: fique aqui em Jericó, fica aqui nesse lugar perfumado, fica aqui é bacana, cidade das palmeiras, tudo bonito, fica aqui, porque Deus me mandou até o Jordão. Mais uma vez, Eliseu responde para Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Se você vai para o Jordão, eu vou junto. E ele vai junto. Chegando no Jordão, Elias pega a capa e bate com a capa no Rio Jordão. Quando ele bate com a capa no Rio Jordão, o rio para, como se uma represa invisível para a água do rio. E eles atravessam o rio inteiro sem molhar o pé. Como que Eliseu teria tido todas essas experiências se ele tivesse ficado em Gilgal? Você está entendendo por que tem gente que nunca vive um milagre, irmãos? Porque estagnou num lugar, parou em algum momento da vida, da sua história, e não soube se mover na direção de Deus, do lugar onde Deus queria realizar, ou falar, ou agir, ou responder a você. A resiliência de ir atrás. Por quê? Porque a unção, o valor da unção para ele era algo tão extraordinário, que ele não ia correr o risco de perder. Você sabe que tem muita gente que às vezes não recebe o que Deus tem, porque não tem tanto valor para ela receber. Você já percebeu que muitas pessoas oram a Deus por algo, mas oram de maneira tão leviana, porque não faz tanta diferença, ou não faz tanta diferença, ou ela simplesmente não acredita que Deus vai fazer. Então ela ora de qualquer jeito, ela busca de qualquer jeito, ela nem cria expectativa, porque de alguma forma, se acontecer está bom, mas se não acontecer está bom também. Só que esse tipo de resposta Deus nunca faz, e é por isso que tem gente que nunca vive o que Deus tem para ela, porque estagnou num lugar, se estabeleceu num lugar confortável, seja no lugar da aliança, ou seja na própria igreja, na casa de Deus, ou seja num lugar perfumado, mas a sua estagnação revelou justamente a sua falta de resiliência. Você não estava no lugar certo na hora certa. Mas Eliseu não faz isso. Ele tinha que estar no lugar certo e na hora certa. A grande questão, irmãos, é que a gente nunca sabe quando Deus vai fazer. A gente nunca sabe quando Deus vai agir. A gente nunca sabe quando Deus vai mover. Por isso que a gente não pode nunca perder a oportunidade de estar onde o mais provável de acontecer. Eu não posso perder a oportunidade de estar ali. Às vezes a gente insiste com pessoas, vá para a célula. Tem gente que acha que é coisa só para... Aonde que você acha mais provável acontecer um milagre? Aonde que você acha mais provável Deus
libertar você? Onde que você acha o lugar mais provável de Deus responder uma oração sua? Em casa, na frente da internet, vendo a televisão ou numa célula? Aonde que você acha o lugar mais provável? Eliseu entende isso, eu tenho que estar onde o profeta está, porque se tem um milagre para acontecer, vai acontecer onde o profeta está, e ele vai até onde o profeta está. A grande experiência é que de repente vem um redemoinho, leva Elias, vem uma carruagem de fogo e Uber galáctico, leva, foi embora. A capa cai. Aí ele pega a capa. E agora ele vai ter que fazer o caminho de volta. E no caminho de volta, qual o primeiro obstáculo que ele tinha? O Jordão. O Jordão que tinha sido seco, porque Elias estava com ele. E agora Elias não está mais. Ele pega aquela capa e fala assim: aonde está o Deus de Elias? Pá! E bate no Jordão. E o Jordão abre. Ele atravessa. A unção dobrada que ele tanto pediu, que ele tanto desejou, que ele tanto necessitava, veio sobre ele. Por quê, irmãos? Porque ele não ficou em Gilgal, ele não ficou em Betel, ele não ficou em Jericó. Ele foi buscar aonde Deus podia fazer. Você entendeu isso? É simples assim. É simples assim. O comodismo talvez seja um dos maiores ladrões de bênção. O comodismo talvez seja um dos maiores ladrões de experiência. E o que tem de crente, irmãos, acomodado, essa igreja aqui, ela é assim, é triste falar isso como seu pastor, mas eu vou falar. A maioria dos nossos crentes são crentes domingueiros. Só vem à igreja domingo. Eu estou chamando para vir à festa sexta-feira, eu sei que a maioria não vem. Por quê? Porque dia de igreja é domingo. E talvez um milagre que Deus tem para fazer na sua vida é na sexta, e você vai perder porque você só vem domingo. Porque você se acomodou no seu Gilgal, você se acomodou no seu lugar cheiroso, você se acomodou no seu lugar confortável, e você está pedindo: Senhor, eu quero uma experiência. Mas você não está buscando a experiência dentro dos padrões, das direções, das alternativas que Deus cria para você. Você quer que seja do seu jeito. Mas a verdade, irmãos, é que na frente de uma televisão, de uma internet, isso não vai acontecer. Se você não estiver onde Deus quer que você esteja. É assim que funciona. A resiliência do profeta, marcada por quê? Porque a unção para ele era algo extremamente importante. Tem que ser algo tão importante, tem que ser algo para você de tanto valor, que você não vai desistir enquanto você não alcançar. Isso é resiliência. Espero que você entenda isso. Nono. É nono? É nono ou não? Nono. A nona experiência acontece depois que ele atravessa o Jordão. E ele chega na cidade de Jericó, ele está fazendo o caminho de volta. Eu vou te contar a história de Jericó. Jericó, como eu falei aqui, é a cidade mais antiga da história da humanidade. Jericó é um lugar muito legal, hoje dominado pelos palestinos, é uma terra de possessão palestina. E quando a gente vai a Israel, e quando você for a Israel comigo, nós vamos tirar um dia para a gente almoçar em Jericó. É um dos lugares que eu mais gosto de almoçar em Jericó, é muito legal almoçar lá. Lá onde tem o monte da tentação, onde Jesus foi levado e o diabo falou: lança-te daqui abaixo e tal, em Jericó, nas proximidades. E Jericó foi a primeira cidade conquistada por Israel através da liderança de Josué. A muralha de Jericó é derrubada e eles conquistam Jericó. Quando a cidade é dominada, Josué libera uma maldição. Ele libera a seguinte maldição: nunca mais Jericó será reconstruída. Se alguém
intentar reconstruir Jericó, quando ele lançar os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito vai morrer. E quando ele colocar as portas e terminar a obra, o seu filho caçula vai morrer. E ele amaldiçoa a cidade. O tempo passa, e um homem chamado Ei resolve reconstruir Jericó. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas só diz que ele decidiu reconstruir Jericó. Quando ele põe os fundamentos da cidade, o filho mais velho morre. Quando ele põe os ferrolhos da porta, o filho caçula morre. E a cidade vinha debaixo de uma maldição. E parece que a maldição não ficava aí, porque a cidade, como a cidade mais antiga, muito bem localizada, e todo mundo sabe que uma das coisas essenciais para se desenvolver uma cidade é ter água. Essa é a coisa mais lógica que tem. Qualquer cidade, até hoje, ela tem que ter ou rio, ou um valão, ou fontes de água, porque não tem como a cidade subsistir sem água. Não é? É assim que funciona. Nós no Brasil, tem gente que às vezes não percebe esse detalhe, né? Porque nós temos muitos rios, muitas águas. Eu não sei, mas Campos deve ter em torno de uns 5 a 7 rios que cruzam a cidade. Só a sua cidade tem isso aí. Então é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente vê e às vezes as pessoas não percebem essas coisas. Mas lá no Oriente, onde água, onde rio é uma coisa muito escassa, não é? Então era muito estratégico escolher aonde nós vamos construir uma cidade. Então Jericó é construído num lugar que tinha fontes, próximo ao Jordão, e ali então a cidade é estabelecida. Possivelmente por causa da maldição de Josué, as águas de Jericó se tornaram águas venenosas, águas amargas, águas ruins. A água era tão ruim que a terra que era regada pela água ficou estéril. A terra não produzia mais, porque a água matava as plantas. Olha que doideira. Agora você imagina você morar num lugar onde o que é mais importante para a sobrevivência você não tem, que é a água. Imagina o desconforto de morar num lugar desse, porque você teria que pegar água fora, sabe-se lá da onde. Imagina o preço pago, o desafio que era morar em Jericó. Porém, com toda essa dificuldade, esse desconforto, a cidade ela era povoada. As pessoas, prestem atenção, as pessoas não desistiram daquele lugar por causa do desconforto. Mesmo com desconforto, elas decidiram ficar ali. Você consegue entender isso? Que talvez, irmãos, as pessoas são muito acomodadas, né? E as pessoas vivem atrás de conforto. Igreja, irmãos, virou para muita gente uma sala VIP religiosa. Elas estão na igreja enquanto for confortável para elas. Então é muito comum às vezes as pessoas chegarem na igreja, vindo às vezes de outro lugar, de outra igreja, aí chega aqui, aí acha que a CMA é a melhor igreja do mundo. Ah, me encontrei aqui. Irmão, quando vem com essa conversa eu já sei que é temporário. Desculpe se você já falou isso para mim alguma vez. Eu já sei que é temporário. Porque você só está achando lindo e maravilhoso porque está confortável para você. Mas o dia que você levar uma palavra, igual você está levando hoje à noite, te chamando de atribulado, de irresponsável, de descomprometido, aí o lugar já deixa de ser confortável. E quando o lugar deixa de ser confortável, o que as pessoas fazem? Se mudam para um lugar confortável. É por isso que tem gente que está aí de igreja em igreja, de canto em canto, de profeta em profeta, de casamento em casamento, de relacionamento em relacionamento, de amizade em amizade, de emprego em emprego. E nunca se estabelece em lugar nenhum, com nada nem com ninguém. Por quê? Porque está procurando conforto.
Essas pessoas aqui viveram um milagre, irmãos, porque o desconforto não foi bastante para fazê-las desistir do lugar que elas estavam plantadas. Se você não aprender com isso, você nunca vai aprender nada na vida. O desconforto não é para fazer você mudar, o desconforto talvez seja para poder te ensinar a perseverar, a valorizar que tem algo de valor apesar do desconforto. Pensa nisso em tantas áreas, pessoas desistindo. Irmãos, casamento, que é uma coisa que a gente fala tanto na igreja. Casamento, família, relacionamento, é um desafio, irmãos. Vida a dois é um desafio, sempre vai ser. Sempre vai ser. E todo casamento passa por suas fases de desconforto. Você pode perguntar para qualquer casal casado: que isso, gente? Isso é um celular chamando, no mínimo é um celular, chamado de celular, quer ver? Desliga o celular, irmão. Mas vamos lá. Então, presta atenção. Então, todo casamento tem as suas fases de desconforto. Tem. Emprego. Às vezes a pessoa entra no emprego, é um barato, irmão, quando a pessoa entra no emprego novo. Isso aqui é tudo que eu pedi para Deus. Isso aqui é resposta de oração. Estava orando para Deus abrir uma porta. Não, está de brincadeira, irmão. Faz isso não, desliga aí que é sério. Você está chamando atenção, você está atrapalhando. Não é Deus te usando, não, é o bicho. Pode ter certeza que é o Satanás te usando para tirar a atenção dos outros. Desliga essa miséria aí. Desconforto. Você chamar a atenção na frente dos outros não é confortável. A questão é: você maduro o suficiente para ficar e continuar, ou eu vou arrumar um lugar confortável? É isso, irmãos. Então tudo é assim. Então a pessoa entra nova no emprego, é tudo que ela queria. Aí o dia que um patrão chama atenção, ou manda que ela fique depois da hora, ou cria uma situação de desconforto: não aguento mais isso aqui. Aí muda. Nunca vive um milagre, porque nunca está disposta a suportar o desconforto. O desconforto é uma fase, muitas vezes necessária, uma aprovação necessária, para que Deus veja o quanto eu de fato quero isso. Então, os moradores de Jericó, eles queriam Jericó. Era uma cidade extraordinária, como até hoje é. Apesar dela ter sido amaldiçoada, o local era extraordinário. Foi essa a palavra dos moradores: o local é bom, a cidade é boa, mas a água é ruim. Mas nós não estamos dispostos a abandonar porque a água é ruim. Aí Eliseu fala assim: pega um prato novo e sal. Aí pegaram um prato novo e sal. Ele vai até a fonte. Não sei para que o prato novo. Porque podia ter só o sal. Mas enfim, ele vai com um prato novo e o sal até a fonte. É lógico, irmãos, que não foi o sal que curou a água. Porque se fosse jogar sal numa cacimba, tudo bem. Jogou sal e curou a água da cacimba. Jogou sal e curou a água de uma cisterna, tudo bem. Mas de uma fonte, não tem lógica. A fonte ia levar o sal e a fonte ia continuar ruim. Então foi um milagre de Deus. Ele pega o sal e joga na fonte e diz: assim diz o Senhor, nunca mais essa água será água de morte, será água de vida. Aí eu fico imaginando aquelas pessoas que tinham morado em Jericó e que se mudaram de Jericó e que venderam a casa que valia 1 milhão por 100 mil porque a água era ruim. Agora, sabendo da notícia, Deus curou a água e a sua casa que você vendeu por 100 mil agora vale não 1 milhão, não, vale 2. E você perdeu a bênção só porque você não suportou o desconforto. Você perdeu a bênção de um lar, de um casamento, de uma vida, de um milagre, porque você não suportou o momento de desconforto. A resiliência, irmãos, está na capacidade de eu suportar o desconforto.
seja no trabalho, seja no relacionamento. Entender o desconforto como um momento, muitas vezes como um momento de prova, necessário para ver a minha resiliência, para testar o quanto de fato aquilo tem valor para mim. Porque o inesperado pode acontecer. De repente vem um sal na água e a água ruim fica boa. Tem algum crente para falar um amém aí, irmão? Então, se tem uma palavra para você compartilhar, compartilhe com a pessoa que está do seu lado assim. Fala para ela assim: suporte o desconforto. Fala agora, vale a pena suportar o desconforto. Nós nunca sabemos o que tem depois, irmãos, se nós não estivermos dispostos a suportar. Todas as pessoas que fogem no desconforto nunca vivem o milagre que Deus tem. Nunca vivem. Não tem milagre em lugares confortáveis. Os milagres acontecem no desconforto. E vamos terminar. 10º. 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 Maior de todas as resiliências. A resiliência de Deus em cumprir uma promessa. Nós falamos sobre a resiliência da mulher pobre, nós falamos da resiliência da mulher rica, nós falamos da resiliência do capitão, do comandante do exército, nós falamos da resiliência do moço do cajado, nós falamos da resiliência do profeta. Agora eu vou falar para você da resiliência de Deus. Presta atenção, irmãos. Se você esquecer tudo que você ouviu e guardar isso, está bom. Quando Deus fala, Deus faz. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala que vai fazer, Deus vai fazer. Não fique preocupado como, quando, não é problema meu. Mas se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Agora vamos lá. Qual foi o pedido de Eliseu para Elias? Eu quero uma porção dobrada. A maioria dos estudiosos bíblicos e da vida dos profetas acredita que a forma de Deus provar ou comprovar que a oração tinha sido atendida é que o número de sinais feito por Elias teria que ser dobrado na vida de Eliseu. Teria que ser dobrado, para que não ficasse dúvida que a porção era dobrada. Então, se Elias foi usado para operar 3 milagres, na vida de Eliseu tinha que ser 6. Se foi 4, tinha que ser 8. Se foi 5, tinha que ser 10. Tinha que ser o dobro. Tá certo? Porém, Eliseu morre. Eliseu ficou doente. A Bíblia diz que Eliseu fica doente e ele morre da doença que o acometeu. Morreu, foi sepultado. E um dia, tinha um grupo de amigos que estavam carregando o corpo de um amigo morto, para sepultar esse amigo que morreu. Como eu falei aqui, Israel sempre viveu em guerra, e nesse período viveu em muitos conflitos com os países ao redor da nação de Israel. E era comum que os moabitas invadissem a terra no período de colheita. Coisa mais lógica, né? O inimigo, você vai lá, faz uma plantação, você plantou lá, sei lá, aqui abacaxi, melancia, você fez a plantação. O inimigo só está de longe olhando, vendo a melancia crescer, vendo abacaxi. Quando ele percebeu, está na hora de colher, o que ele fazia? Invadia a terra e roubava a colheita. E deixava a nação de Israel passando necessidade. Aí um dia, então, que esses amigos estavam
carregando o corpo de um outro amigo morto. E um bando de moabitas invade a terra. E quando eles invadiam, eles roubavam e matavam quem estava na frente. Não dando tempo de sepultar o amigo, eles pegaram o amigo e jogaram na primeira cova que eles encontraram. Possivelmente já estava lá no cemitério, tinha uma cova aberta. Primeira cova que eles encontraram, estava morto mesmo, jogou o cara lá. Não tem problema de jogar o morto lá, não vai reclamar. Você nunca viu um morto reclamar, porque a gente tem essas coisas, porque o pé tem que ficar virado para a porta. O morto quer saber qual roupa que coloca, essas bobagens. O morto não está nem aí. Jogou para lá, você pode jogar que não vai reclamar. Pegaram o morto e jogaram na cova. Só que jogaram na cova que Eliseu tinha sido sepultado. E sabe-se lá por quê? Os ossos de Eliseu estavam aparentes. Quando o morto bateu no osso de Eliseu, levantou. O cara bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou na hora. Olha que loucura! Não tem explicação, irmãos. Por quê? Porque Eliseu não estava vivo para crer, não estava vivo para orar, não estava vivo para pedir, não estava vivo, estava morto, era osso já. O cara morto também estava morto, ele não podia pedir nada, nem crer em nada. Os amigos também não criam, tanto é que eles jogaram e fugiram. A única explicação para esse moço ressuscitar, irmãos, é porque Deus ainda não tinha cumprido o último propósito. Quando Deus não terminou, irmãos, você pode achar que acabou, mas se Deus não terminou, Ele vai terminar. Se Ele falou que vai fazer, todo mundo pode estar dizendo assim, já era, morreu. Todo mundo pode dizendo para você, desista que não tem mais jeito, já virou osso. Mas se Deus falou, ainda que esteja morto, viverá. A maior resiliência, irmãos, é Deus não desistir de uma palavra. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por quê? Hoje é domingo de Páscoa. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus não desistiu de uma palavra. Porque Deus não desiste. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós somos as melhores pessoas do planeta, mais apaixonadas. Não. É porque Deus não desistiu da palavra. E é o que me faz perseverar, mesmo quando eu não vejo em mim vontade, capacidade nem mérito. Eu não persevero porque eu sou bom, porque eu sou mais forte. Eu não persevero porque eu sou melhor que os outros. Eu persevero porque eu sei que Deus tem palavras não cumpridas. E ainda que eu não veja uma saída, uma solução, um caminho, se Deus falou, Deus vai fazer. Então, queridos, não desista. Que a nossa resiliência seja, pelo menos, por saber que Deus é resiliente. Se Deus não desistiu de mim, eu não tenho direito de desistir. Essa é a palavra. Tem um milagre depois da resiliência. Tem um milagre depois da insistência. Tem um lugar depois da perseverança. Tem um milagre esperando, preparado. Mas nós só vamos saber se formos resilientes. Aconteça o que acontecer, não pare. E se você parou, aconteça o que acontecer, volte a caminhar. Se você estiver animado, caminhe feliz. Se você estiver desanimado, caminhe triste. Não importa se está sorrindo ou chorando, desde que você não pare. Deus tem um milagre preparado em algum lugar, em algum momento.
e nós vamos viver o que Deus tem para nós. Você pode crer nisso comigo? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Fala com a pessoa que está do seu lado. Fala mesmo para ela assim. Você não tem noção da importância dela ouvir. Então fale para ela. Aconteça o que acontecer. Se Deus não desistiu de você, você não tem o direito de desistir também. Você não tem o direito de desistir. Vamos orar. Tem um milagre atrás da porta. Tem um milagre esperando por você. Irmãos, a gente nunca sabe a hora. Milagre é algo inesperado, mas tem. Deus vai nos surpreender. Não é confortável, mas Deus vai nos surpreender. É a única expectativa do meu coração. É que Deus vai nos surpreender. Não é mérito, é graça. Deus vai nos surpreender. Como? Não sei. Quando? Não sei. Mas existe um Deus do céu que é Pai, que tem promessas, tem propósitos. E não são os nossos erros, fraquezas, que vão impedir Deus de fazer o que Ele tem a fazer. Ele vai fazer apesar de nós. Feche os seus olhos um instante. Talvez seja um bom momento de você pedir perdão a Deus pelas coisas que você pensou, pelas decisões que você tomou. Talvez seja um bom momento de você pedir perdão a Deus pelas vezes que você recuou, que você voltou atrás. Talvez seja um bom momento de você pedir perdão a Deus pelos momentos que você buscou conforto, ao invés de buscar o lugar do milagre. Talvez seja um bom momento de você dizer: Senhor, eu estou envergonhado de ter feito o que eu fiz, de ter decidido o que eu decidi. Eu estou envergonhado de não estar onde eu poderia. Mas eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui essa noite, é porque o Senhor ainda não desistiu de mim. E se o Senhor não desistiu de mim, e se o Senhor ainda tem propósito na minha vida, eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou voltar a caminhar. Eu vou voltar a caminhar. Eu vou voltar a caminhar. Ainda que seja chorando, ainda que seja desconfortável, mas eu vou voltar a caminhar. Eu não sei se o Senhor vai lançar sal sobre a minha fonte. Eu não sei se o Senhor vai fazer o machado flutuar. Eu não sei qual milagre o Senhor vai fazer, mas eu vou voltar a caminhar. E eu oro a Ti, Jesus, nessa hora, por cada um dos meus irmãos, irmãs, por cada pessoa que está aqui na Tua casa, e por cada pessoa que está sendo ministrada na sua casa, no seu lar, na sua sala. Muitas dessas pessoas já acomodadas no seu conforto. Não vem mais ao templo porque é longe, não vem mais ao templo porque estão cansadas, não vem mais ao templo, meu Deus, porque o conforto da internet satisfaz. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra seja o nosso despertamento, e que esse espírito resiliente nos faça dar mais um passo, e tantos passos quantos forem necessários. Mas nós queremos estar no lugar do milagre, não no lugar do conforto. Nós queremos estar no lugar da experiência, não no lugar do conforto. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos, que o Senhor levante o caído, que o Senhor fortaleça o que está fraco, que o Senhor anime o desanimado, que o Senhor renove o abatido, mas que em nome de Jesus, cada um continue simplesmente a caminhar. E eu oro, meu Deus, para que o milagre surpreenda, e que o Teu nome, como o Teu nome é glorificado essa noite na vida de um homem que viveu há tantos séculos passados,
que o teu nome também seja glorificado na nossa história, quando o teu milagre acontecer em nós. Essa é a minha oração. Agradecidos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Não pare. Simples assim. Segura na mão do seu irmão que está ao seu lado direito e esquerdo. Pode fechar os corredores. Você que está nos visitando essa noite, queria dizer que é uma alegria, um prazer muito grande poder te receber aqui. Nós temos célula toda terça-feira. Procure uma célula próxima à sua casa. Temos culto toda quarta. Não falte. É um tempo novo aí. Você vai ser abençoado, surpreendido numa palavra, num ambiente com certeza tremendo toda quarta-feira. E não perca nosso espetáculo de Páscoa, que começa no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19. Venha e traga a sua família. Levante a mão do seu irmão. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre a igreja e sobre todo o povo de Deus que o ama e aguarda a volta de Jesus, e que todos nós digamos: Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão.